Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre esse homem que apresenta um programa dedicado especialmente aí para obreiros. Como sempre, ele traz aqui geralmente um pastor ou um bispo que o acompanha no programa, sentado de costas sempre um suposto ex-obreiro ou ex-obreira e em alguns casos até supostos ex-pastores. Bom, veja o grau de manipulação ao qual você, obreiro ou obreira, que se encontra dentro deste sistema, está sendo submetido. Preste bastante atenção, porque eu vou desmascarar esse homem aqui agora nesse programa. Vou mostrar que eles fazem você acreditar naquilo que é conveniente a eles, mas eles não fazem nenhuma questão de abordar pontos de suma importância, que também é importante para você, que também é conveniente que você saiba, mas que não é conveniente para ele que você saiba. E por isso, ele faz vistas grossas, ele não toca nesses pontos importantes, culminantes, tudo para manipular você. Vamos acompanhar o vídeo? Vamos lá então. Bom, nós vamos ouvir uma canção. Já eu volto conversando com a Marilúcia. Marilúcia foi obreira e está precisando da nossa ajuda. Vamos a uma canção, já a gente volta. Marilúcia. Bom, antes de ele começar aqui a falar com esta pessoa, ele promete então ajudá-la. E aí é um questionamento que eu faço e levo você também, obreiro, obreira, a fazer. Você está há quantos anos envolvida diretamente com a obra da Igreja Universal do Reino de Deus? Quanto tempo que você é obreiro? Quanto tempo você é obreira? Se dedica aí, ano após ano, dia após dia, muitas das vezes sem ter tempo para o seu familiar, muitas das vezes deixando seus filhos serem criados por outras pessoas, deixando o seu marido sem a devida assistência que uma esposa deve dar ao mesmo, muitas das vezes deixando a sua casa sem o devido cuidado que a mesma exige que você tivesse para com ela, e tudo isso se dedicando à igreja. Ora, e quando você está lá dentro, não se é demonstrado uma preocupação com você, um cuidado com você. Muito pelo contrário, muitas das vezes você sofre maus tratos, você sofre um tratamento que se dá muitas das vezes, que só se vê de um patrão para com um empregado. Muitas das vezes você é esculachada em plena reunião na frente de membros, ou então na frente de outros obreiros. Muitas das vezes lhe é dito para você: olha, se você não está satisfeita, então peça para sair. Ou a porta da casa é a serventia, a porta é a serventia da casa, coisas desse tipo. Não é verdade? Eu sei o que eu estou falando porque eu fui bispo dessa instituição, infelizmente. Com muita tristeza hoje eu falo isso. Fui bispo dessa instituição, lamentavelmente. Ora, aí você termina saindo, se afastando, por falta de cuidado, por falta de atenção. O pastor nunca tem tempo para lhe atender, o bispo principalmente, muito menos ele, estaciona ali o seu automóvel de luxo numa garagem que já tem uma porta direto para o elevador que dá no escritório dele. Quando sai, pelas portas também dos fundos, e nunca tem tempo para você, sempre está muito ocupado, muito ocupada, a esposa dele também para lhe atender. Bom, aí quando você sai, por algum motivo, eles montam uma caravana de resgate, como esse cidadão aqui, ele com a sua mente brilhante, ele elaborou essa caravana aí do resgate para resgatar esses obreiros. Isso é uma incoerência. Não cuida de você, não dá atenção a você, não tem tempo para você, você não presta, mostra a porta como a serventia da casa, lhe esculacha, lhe oprime, lhe obriga
a comprar ingressos para filme de cinema, lhe obriga a comprar livros, lhe obriga a ir assistir os filmes mais de 10 vezes, como o caso de muitos obreiros que já falaram comigo. Agora vai obrigar você a assistir o filme do Edir Macedo e quando você sai, diz que quer lhe resgatar. Lhe resgatar para quê? Para voltar a fazer tudo novamente com você? Não se iluda achando que vai ser diferente, porque eu lhe garanto que a tendência é que seja pior, porque você volta com um obreiro marcado, uma carta marcada, que se afastou, que se rebelou, que caiu e que agora está ali como um pobre coitado que foi aceito pela misericórdia da instituição e que agora não tem direito a mais nada. Se já não tinha direito a questionar antes, agora muito menos. Se não tinha direito a falar antes, agora muito menos. Tá certo? Bom, então ele promete aí, começa o vídeo dizendo que vai ajudar essa obreira. Vamos ouvir aqui. Você foi obreira. Faz quanto tempo você saiu? 1 ano e meio. 1 ano e meio? Sim. Tá recente. Você ficou de obreira há quanto tempo? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Esse 1 ano e meio, como é que tem sido a sua vida? Muita dor, muito sofrimento. Quem é a Marilúcia hoje e quem foi a Marilúcia quando estava com a vida sacrificada no altar, agindo a fé, vivendo a fé com Deus? Bom, aqui ele vai traçar um suposto paralelo entre antes, o período em que ela estava como obreira, que foi o período de 2 anos, e hoje que tem 1 ano e meio que ela deixou de ser obreira. Ele pergunta como é que está o antes, como é que era antes e como é que é hoje, só que observe que ele usa a palavra quando a sua vida estava sacrificada no altar. Porque o que eles querem, o que eles trabalham é para impregnar, incutir na mente do obreiro, da obreira, que se ele não estiver com a vida sacrificada no altar, ou como eles chamam lá, com a vida no altar, se eles não estiverem no altar, então que tudo para eles vai ser uma desgraça, que a vida deles será uma ruína, que o diabo vai pegar, que o diabo vai matar, que o diabo vai destruir, que o diabo vai destruir a família, que o diabo vai colocá-lo na miséria, vai tirar o emprego, vai destruir a empresa, que nada vai dar mais certo para aquele obreiro, que ele vai ser infeliz. Então, a palavra de amarração, palavra-chave, tá? É exatamente essa, a vida sacrificada no altar. Preste bem atenção para esse detalhe, tá certo? Olha você, eu tinha paz, era feliz, não via os problemas, tinha sempre força para enfrentar e tinha prazer de fazer o que fazia. Bom, ela começa o testemunho dizendo que ela tinha paz, que ela era feliz, que ela tinha forças para enfrentar os problemas. Isso ela está se referindo ao período de 2 anos em que ela esteve na igreja como obreira da Igreja Universal do Filho de Deus. Mas vocês vão perceber a contradição no decorrer do testemunho dela. Mas entenda, eu queria que você entendesse por que ela falou isso. É porque no fundo, a entrevista é conduzida de tal forma para induzir a pessoa a falar essas coisas. Então, no momento em que ele faz a pergunta, na própria pergunta já está uma sugestão, um sugestionamento, uma indução para que ela responda exatamente o que ele quer que ela responda. E observe que ela acabou de responder aqui o que não é verdadeiro. E vocês vão ver pelas próprias palavras dela. Vamos acompanhar. Adivinha o que vinha, eu estava ali. Mas hoje E hoje quem é Marilúcia? se desespera fácil. Não vê saída. Não vê saída para nada. Pra nada.
você, quando você estava bem, como você falou ainda agora, tinha paz, estava vivendo a fé, etc. Você era uma pessoa forte. Agora, o que foi te enfraquecendo? Aonde começou a sua queda espiritual? Antes de você pedir para sair ou ser tirada da obra? Observaram como ele vai apontando o que ele quer que ela fale? Observe que ele diz: bom, você estava bem, mas o que foi que te enfraqueceu? Qual foi o acontecimento que foi te enfraquecendo? Porque ele está sugerindo a ela o seguinte: bom, você estava bem, mas se hoje você está nessa situação, é porque alguma coisa te enfraqueceu. Então o problema não está na igreja, o problema não está no pastor, que não cuidou, que não assistiu, que não deu suporte espiritual, o problema está em você. Então ele já vai dizendo logo para ela: olha, o problema está em você. E isso já fica sugestionado na mente da pessoa. E ela vai, claro, responder a esse sugestionamento, vai corresponder a esse sugestionamento. Então, eu enfrentava uma luta espiritual com uma filha minha e veio a separação, né, do casamento. Bom, então ela, como obreira, ela era obreira, enfrentava uma luta com uma filha dela. Observe que ela foge de comentar sobre o que luta era essa. Ela não detalha essa luta com essa filha dela, mas tratava-se de um problema grave, pelo que a gente consegue entender, tá? Ela passava aqui outros problemas que ela vai mencionar aqui agora. Deixa eu até voltar um pouco aqui. Vamos lá. Então, antes de você pedir para sair ou ser tirada da obra? Então, eu enfrentava uma luta espiritual com uma filha minha e veio a separação. Separação. E logo 4 meses depois, essa minha filha tinha uma vida totalmente errada. Ela levou um tiro, ficou tetraplégica. Bom, então, separação como obreira. A filha levou um tiro e ficou tetraplégica. Ela como obreira, obreira da Igreja Universal do Reino de Deus. Vocês ouviram mesmo que eu ouvi? Eu vou até aumentar aqui porque eu não sei se para você ouvir bem, eu vou voltar aqui, um pouquinho só um pouquinho. Enfraquecendo. Aonde começou a sua queda espiritual? Antes de você pedir para sair ou ser tirada da obra? Então, eu enfrentava uma luta espiritual com uma filha minha e veio a separação, né, do casamento. E logo 4 meses depois, essa minha filha tinha uma vida totalmente errada. Ela levou um tiro, ficou tetraplégica. E aí foi acontecendo mais outras coisas, né? Só que assim... Você é de obreira? De obreira. E ela ficou... Você viu a pergunta que ele fez para ela? Você é de obreira. E ela respondeu: de obreira. Então, isso prova que esses argumentos que eles usam dizendo que o obreiro, se afastar, desgraças vão acontecer com a família dele, desgraças vão acontecer na vida dele, pelo fato dele ter se afastado, deixado de ser obreiro, deixado de ser obreira, ter saído da igreja, isso é mentira. Porque isso aconteceu na vida dessa senhora aqui. Ela era obreira.
ela era obreira, o marido se separou dela, ela era obreira, a filha tomou um tiro e ficou tetraplégica, ela era obreira e muitos problemas se sucederam na vida dela. Peraí, veja se isso não é contraditório ao que ela disse no início, que quando estava na igreja tinha paz, era feliz. Observaram como há contradições nesse depoimento, nesse relato? Ela era obreira. Vamos lá. O tetraplégico dependendo de mim 100%. Então aí eu já tive que parar de trabalhar da noite pro dia. Mas, Casado? não, já estava separada. Mas continua ali, firme. Né? Mas eu ia para a igreja, querendo ou não, eu ficava pensando nela. Eu deixava ela, aí, já em casa, depois de 21 dias que ficou internada, levamos para casa com cama de hospital, tudo. Ela mexia praticamente só os olhos. Muito pouco movimento no braço, meio bobo ainda. Então eu ia para a igreja, mas eu ficava pensando nela. E eu acredito que isso foi me deixando um pouco mais distante, assim. Por mais que eu fazia o trabalho, por mais que eu evangelizava, mas eu sempre vinha a preocupação mesmo. Né? Aconteceu um outro problema envolvendo um filho meu, e foi abatendo. Né? Mas ali eu acho que eu não estava percebendo, assim. Né? Fui deixando, acredito que, de ler mais um pouco a Bíblia. Eu já não jejuava tanto como eu jejuava antes. Não deixava de evangelizar, não deixava das reuniões, mas não estava como antes, assim. Tinha mais a preocupação ali na filha. E aí foi acontecendo, coisinhas aqui, outras ali, e eu vi coisas que foi pro coração. Bom, o motivo que essa pessoa ela atribui ao fato de toda essa desgraça ter acontecido na vida dela era pelo fato dela ir para a igreja, buscar a Deus e lá ficar preocupada ou pensando na filha que estava em casa, que havia acabado de chegar do hospital, 21 dias internada, toda uma estrutura hospitalar de macas, aparelhagem, foi montado na casa dela, praticamente um hospital foi montado na casa dela, e ela se acusando, se autocondenando e achando que o diabo entrou na vida dela porque ela ficava pensando na filha. Você, obreiro que me assiste agora, me desculpa o que eu vou lhe falar, mas esse não é o Deus que eu creio. O Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia, ele é um Deus bom, compassivo, misericordioso, tardio em irar-se, benevolente, justo, pacífico. Deus jamais iria punir esta mulher, Deus jamais iria condenar essa mulher a tantos infortúnios pelo simples fato dela estar preocupada com a sua filha. E com o seu filho também, que ela narra ali problemas com o seu filho também, cheia de problemas como obreira. Ora, esse não é o Deus que eu creio. É o Deus que você crê, mas é o Deus que eles apregoam, principalmente para os obreiros, para tocar o terror, para impor o medo, incutir o medo do diabo, e pintam Deus como se fosse pior do que o diabo. Porque pior do que o diabo, que supostamente fez tudo isso na vida dessa mulher, é o Deus que ela servia, tá? O Deus que ela servia, que permitiu o diabo fazer tudo isso na vida dela. Porque quer dizer então que só entra aí a força do diabo para atuar e destruir, mas essa mulher servia a Deus. Não é verdade? Ela servia a Deus, ela era obreira de uma igreja de Deus. E cadê o pastor dessa igreja, debaixo da autoridade da qual ela estava submetida,
não ora pelos obreiros? E essas orações não surtem efeito para protegê-los, guardá-los, livrá-los do mal? Então o fato dela estar servindo a Deus como obreira não faz com que Deus tenha um olhar mais cuidadoso, mais especial para com ela? Exatamente pelo fato dela estar fazendo algo a mais para Ele, segundo o que é pregado? Mas nós estamos vendo aqui essa obreira ser tratada por esse suposto Deus pior do que alguém que sequer vai à igreja. Porque olha, raciocine comigo, quantas são as pessoas, e eu digo isso me incluindo, eu sou o primeiro, que não vão à igreja? Eu não congrego em nenhuma denominação, eu não vou a nenhuma igreja. Hoje eu não acredito mais na instituição igreja física, já falei isso em vários vídeos meus. Hoje eu acredito que a igreja somos nós, a igreja é cada um de nós, que somos o templo do Espírito de Deus, a morada de Deus. Isso é o que está na Bíblia. Está na Bíblia que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Ah, você não sabia disso? Procure na Bíblia. Pesquise na Bíblia, estude a Bíblia. Vá buscar. Deixe de comer pela mão dos outros e vá ler a Bíblia. Hoje eu tenho a minha fé em Deus. Procuro ser uma pessoa honesta naquilo que faço. Procuro ser uma pessoa que tem, se não consigo ser justo, porque não há um justo sequer, de acordo com a Bíblia, eu procuro pelo menos ter o senso de justiça, para não cometer injustiça com o meu semelhante. Enfim, procuro ali observar os mandamentos, os ensinamentos de Deus e procuro ao máximo praticá-los, embora não consiga praticar todos. Sou cheio de erros, cheio de falhas, cheio de pecados, cheio de defeitos, cheio de imperfeições. Se você conviver um dia comigo, você vai ver quantas falhas eu tenho. Não precisa ninguém apontar os meus defeitos, não. Nenhum dedo para mim, não. Eu aponto todos os dedos para mim. Eu mesmo aponto todos os dedos para mim. Está aqui a personificação de um pecador, sou eu. Então, eu não congrego nenhuma denominação. E nem por isso, nenhuma dessas mazelas que essa senhora acabou de narrar aí agora, sobrevém sobre a minha vida. Sabe? E sabe por quê? Porque não é essa a condição que Deus ele exige na sua palavra para proteger alguém. O que ele diz é, no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente está livre de todo mal. Deus o protege debaixo das suas asas. Deus o segura pela sua mão para que ele não tropece com o seu pé em alguma pedra. Deus dá ordem aos seus anjos para que o guardem por todos os seus caminhos. Vão cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Ele não será atingido. Apenas vai olhar com os seus olhos e vai ver o castigo dos seus inimigos. Ora, mas eu pergunto para você, esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente, é a igreja? É você ser obreiro? É você ser obreira? É você estar debaixo da manipulação de um homem? Não. Esse esconderijo do Altíssimo, essa sombra do Onipotente, nada mais é do que comunhão com Deus, fé em Deus, relacionamento com Deus, vida com Deus. É você estar com a sua mente, com os seus pensamentos na palavra de Deus. Como ele diz, se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes. Ele não diz comprareis o que quiserdes. Ele não diz fareis voto da fogueira santa, fareis sacrifício da fogueira santa. Ele não diz se estiverdes com a sua vida sacrificada no altar, pedireis o que quiserdes e isso me será feito. Não. Não é isso que ele ensina, porém é isso que eles ensinam. Tá? É isso que eles ensinam. Então eu me recuso a acreditar nesse Deus. Eu me recuso. E me envergonho pelo fato de um dia, porque aprendi esses ensinamentos, ter ensinado também esses ensinamentos para as pessoas. Eu me envergonho disso. Hoje conhecendo a Bíblia. É que lá eu não podia conhecer a Bíblia. Eu só podia pregar o que eles mandavam pregar. Eu não podia ler outros livros,
ter acesso a outros pregadores. Então eu comia pela mão deles. Mas Deus abriu os meus olhos. Deus abriu os meus olhos. Vamos aqui acompanhar mais um pouco aqui desse Eu lutei ainda testemunho. por uns 2 meses. Cheguei a procurar ajuda, mas já estava ferida. E aí eu entreguei o meu filho. Bom, isso aqui quando ela fala que estava ferida, é porque ela se refere aqui a um pastor. Alguma coisa algum pastor fez com ela. Vocês vão ver lá na frente do testemunho que ela estava, sabe, magoada com um pastor. Certo? Magoada com um pastor. É o que eu acabei de falar agora há pouco. Muitas das vezes a pessoa ela está dentro da igreja, não recebe devido cuidado, devido tratamento, e quando sai eles querem resgatar o obreiro. E aí? Vinha coisinha pequenininha, eu me desesperava. Coisa que quando a minha filha levou um tiro, eu me desesperei. A mãe recebeu uma notícia que a filha podia morrer se ela não morresse em algumas horas, porque o coração não saía de 38, ela não ia aceitar e andar nunca mais. Mas eu não me abati. Eu falei que a última palavra era de Deus. Mas quando eu me entreguei, quando eu me afastei de Deus, não foi nem tanto da igreja, aí uma coisa pequena, eu já me desesperava, já achava que eu não ia conseguir, e pensei até de morrer. Pensou até se matar? Porque eu cheguei a pensar assim, eu servia, hoje eu sirvo para quê? Fui pro mundo, as baladas, 10 anos sem beber, já estava bebendo. Então, qualquer coisa me fraquejava. Bom, ela estava ali se digamos assim, martirizando, porque hoje ela, se considerando ali desprovida da misericórdia, da graça de Deus, rejeitada por Deus, destituída da graça de Deus, da glória de Deus, e já agora abraçada pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo, ela atribui ao fato de que hoje, então, por ela estar nessa vida, hoje ela, que há 10 anos não bebia, voltou a beber. Ora, se fosse por isso, então o Edir Macedo, que confessa aí em um áudio dele aí na internet, vocês podem ver aí, procurar no YouTube que vocês vão ver, ele confessa que bebe cerveja. Às vezes o obreiro fica tão cego, tão anestesiado pela manipulação deles, que não percebe isso, que se condena por uma coisa que o próprio líder dele diz que faz. Ora, se o Bispo Macedo bebe cerveja, então o obreiro pode beber também. Ué, por quê? Porque só ele pode, porque é líder espiritual. E aonde está isso escrito na Bíblia? Cadê a Bíblia, obreiro? Você precisa ler. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Ah, então o diabo só entra, só abraça, só destrói a vida do obreiro que bebe, mas não destrói a vida do bispo, líder da instituição que bebe. E não é só ele. Você acha que é só ele que bebe? Você acha que ele, que é o líder, bebe? Você acha que os outros que estão ali também não bebem? Eu convivi lá dentro com bispos da cúpula da instituição. E eu vi muitos deles ser levados para casa às quedas. Eu convivi. E convivi com bispos da cúpula também. Não vou citar aqui nomes por uma questão até ética nesse ponto, nesse aspecto. Estou falando aqui do Edir Macedo porque ele mesmo veio a público e falou. Mas não quero entrar aqui na vida íntima, na intimidade de nenhum deles, mas que eu vi. Eu vi, como dizia minha mãe, com esses olhos que a terra há de comer. Eu vi.
Eu vi. Tinha um programa de TV que falava assim, né? Um repórter policial que dizia assim, ó, eu vi, meninos, eu vi. Verdade. Coitado. Às vezes dá dó, dá pena. Por mais que um ou outro olhava pra mim e falava, você é forte, eu não aguentaria o que você aguenta, tal, mas só eu sabia por dentro. Um sorriso para disfarçar a tristeza e a dor que ainda tem. A sua filha ainda está nessa situação? Sim, sim. Você cuida dela? Hoje ela já melhorou bastante. Ela é tetra, porque ela não sente do peito para baixo, mas ela já se veste a parte de cima só, já se maqueia, já com uma certa dificuldade, já se vira e se senta na cama, uma coisa que o médico falou que ela não queria fazer. E o seu marido foi obreiro também? Não sei, é evangelista. Hoje ele está onde? Continua na igreja. Mas não deu certo. Não sei. Foram casados com tempo? 4 anos. O que você sente falta hoje? Principalmente, assim, para falar a verdade para os senhores, de estar livre mesmo, fazer o trabalho. Bom, ele pergunta para ela o que ela sente falta hoje. Uma coisa é certa, ela não pode sentir falta dessa vida que ela tinha como obreira, porque só foram desgraças, derrotas, destruição. É claro que aí ele está apelando para o sentimento. Eles que pregam tanto contra o sentimento vão agora trabalhar o sentimento, porque eles criam todo um clima de sentimento nos cultos. Eles dizem que sentimento não é de Deus, é contrário à fé. Então por que eles usam o teclado na igreja, aquelas músicas bonitas, aqueles fundos musicais na hora da oração, aquelas orações com aquela voz, sabe, mansa, para sensibilizar a pessoa? Por que eles vão tocando em pontos durante a oração, em pontos que são feridas do coração das pessoas, sabe? Vai tocando em pontos estratégicos, para aguçar o sentimento. Quer dizer, na hora da pessoa, ela pegar um envelope, fazer um sacrifício, ela não deve ter sentimento. Por quê? Porque ela não pode olhar para a filha que vai ficar com fome, para o aluguel que vai ficar sem pagar, para as dívidas que vai ficar sem pagar. Então não pode agir o sentimento. Mas quando quando eles querem que a pessoa use o sentimento, para que ela se deixe levar por essa manipulação, tá? A esse ponto que eu estou mostrando aqui para vocês, aí ela pode usar o sentimento. O sentimento faz cegar nesse aspecto que eu acabei de mostrar para vocês agora. A pessoa não enxerga que ela só viveu desgraças como obreira. E não era pelo fato dela ser obreira. Não foi pelo simples fato dela ser obreira. Só estou mostrando aqui para vocês que o fato de ser obreira, isso não quer dizer absolutamente nada. O fato de você sair também não vai lhe trazer mazelas como eles praguejam as pessoas. E dizem que o fato dela ter saído é que ocasionou aquilo. Interessante é que quando acontece com alguém que está lá dentro, tá? Um pastor, uma obreira, um obreiro que estava lá dentro, um bispo que morre de forma trágica, como aconteceu agora, dia 30, se não me engano, eu vi uma reportagem de um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus que morreu, bateu o carro de frente e morreu. Jovem pastor. Eu até desejei as minhas condolências à família. Ora, eles não pegam a esposa do pastor que faleceu, colocam de costas num programa desse para poder falar sobre isso, sabe? Porque não é interessante para eles. Não é interessante para eles. Eles não vão pegar as imagens lá do acidente, exibir num telão uma época de Fogueira Santa de Israel, para os obreiros pegarem envelope. Sabe por quê? Porque não é interessante para eles. Eu já falei aqui de uma ocasião, tem um vídeo meu que eu narro, teve uma época em que eu estava em São Paulo
nós vimos do sítio em Itu, tá? O sítio da igreja lá em Itu, e nós vínhamos um comboio de carros. Eu vinha com o meu carro atrás e na frente ia um carro com o Clodomir Santos, tá? O Sansão, que era um pastor, então Clodomir Santos, que é o bispo, o Sansão, que era pastor. Num carro atrás vinha um outro bispo, certo? E nesse carro desse bispo, os filhos dos pastores, de alguns pastores e bispos. Dentro desse carro estava o filho do bispo Clodomir, o Israel, estava o Natan, até o meu nome, meu xará, Natan, que era o filho do Sansão, pastor Sansão, tá? E não recordo se tinha outros filhos, mas esses dois eu sei que estavam dentro desse carro, se não me engano, se não me falha a memória, com um bispo chamado Delmar, tá? Se não me engano era esse o nome dele, se não me falha a memória. Ele vinha dirigindo o carro. E sabe o que aconteceu no trajeto? O carro desse bispo capotou. O carro desse bispo Delmar capotou. E nesse capotamento morreu o filho do pastor Sansão, que estava dentro do carro com o filho do bispo Clodomir. E sabe por que eu sei? Primeiro, porque eu estava no comboio e vinha no carro atrás. Segundo, porque o local mais perto do acidente era Sorocaba. Eu era o bispo que estava ali como responsável da igreja de Sorocaba. E fui eu que tive a incumbência de ir levar lá no necrotério, tá, do Instituto Médico Legal. Eu fui levar roupas para vestir o corpo da criança morta. Certo? A criança devia ter aí, não lembro direito, uns 10 anos de idade, aproximadamente, era essa a idade na época. Isso foi lá no ano de 2001. Ano de 2001, quando eu estava em Sorocaba. 2001 para 2002, por aí. Então, eu fui vestir o corpo da criança. Vestir, não, levar as roupas, providenciar a roupa, levar e cuidar de todos os trâmites para que dali o corpo da criança fosse removido. Isso eles não filmam, não mostram, não contam, porque não é conveniente para eles contarem. Essa é a realidade. Mas se um obreiro tiver um acidente, logo eles providenciam as imagens. Logo eles tocam terror. Mas quando é um pastor, eles não mostram. Eu vou exibir um vídeo aqui, exatamente como eu estou fazendo como esse, do bispo Wagner Negrão. Na época ele estava no Paraná, não sei se está ainda. Aonde aconteceu a morte de 2 esposas de pastores da Igreja Universal. 2 esposas morreram. Tá? E nesse vídeo vocês vão ver o que ele fala. O que ele diz é o seguinte no vídeo: olha, para Deus não importa a forma como uma pessoa morreu. O que importa é que ela estava salva. Vocês vão ver isso, ele falando isso. Quer dizer, e ali ele lê uma carta dessa esposa, uma carta, uma postagem que ela fez no Facebook antes de morrer. Então eles tentam pintar a imagem, o quadro, o filme, como vai beneficiar a imagem da instituição, sabe? Então são 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. De estar na igreja, de fazer o trabalho que eu fazia, eu sinto. Mesmo afastada, eu ainda cheguei a ir para a igreja algumas vezes. E eu chorava de ver as obreiras servindo Santa Ceia. Eu chorava de quando falava que ia ter vigília ou que ia ter os obreiros. Sinto falta. E por dentro, como é que você está? Destruída. Semana passada me vi numa situação, por conta de financeira também. Eu queria dormir, não queria acordar mais. Tomei medicação. Agora eu vou dormir e não acordo mais. Você sente vontade de se matar? Não é vontade de se matar, mas eu não tenho vontade de viver, assim. Não sou feliz. Eu falo que eu tenho alguns momentos bons. Em relação a voltar para os braços de Jesus, independentemente de ser obreiro. Eu quero, preciso. Mas
Eu não sei porquê, assim, eu não tenho força. Vem muitos pensamentos negativos. Vem coisas que hoje para você não vai resolver mais. Olha o que você já fez. Você vai, vão te olhar, vão te apontar. Tanto que quando eu voltei um pouco, se alguém me olhasse e conversasse com a do lado, na minha cabeça já estava fundindo. A gente vai te ajudar. Fica de pé. Fecha os olhos. Lava o teu óculos. Bom, aqui agora vai estar a maior encenação que eles fazem. Eu não vou exibir tudo aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas você pode ir lá no canal deles, porque o vídeo está sendo exibido aqui na íntegra, sem corte, sem edição, e essa parte aqui que é a parte da entrevista com ela, mas você pode procurar lá nesse canal, que está aqui, olha, tá? Tem um canal, e esse programa foi o programa do dia 2 de janeiro de 2018, tá? Até que eles não tirem do ar. Enquanto eles deixarem lá, você vai encontrar esse programa, tá? 2 de janeiro de 2018, tá bom? É o programa. E você vai ver agora a encenação que ele faz. E um detalhe, para finalizar aqui o programa, e desmascarar essa mente fértil e brilhante e manipuladora desse cidadão que está aqui, para que todos saibam quem são eles. Você vai ver agora essa pessoa supostamente manifestada, que nesse caso aqui é um sugestionamento. Ela já foi sugestionada durante toda a entrevista. Então aqui agora, na verdade, ela vai só obedecer a voz de comando deles, sabe? Você já viu um hipnotizador? Alguém que hipnotiza uma outra pessoa? Pois é, acontece. Né? Não são todos os casos. Já falei em vídeos meus que existem os demônios, acredito na manifestação de demônios, está na Bíblia. Não acreditar nisso é não acreditar em Deus, porque a mesma Bíblia que fala de Deus fala dos demônios, fala da manifestação, fala da expulsão de demônios, mas isso aqui para mim não é demônio. Isso chama-se sugestionamento. E tem pessoas que nem são bispos e que fazem isso. Procura aí, está cheio de vídeos aí de pessoas que conseguem hipnotizar outras. Tá certo? Tudo através do sugestionamento. Mas o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, para finalizar aqui o vídeo, que agora ele faz essa cena toda que vocês vão ver, e ele diz que a filha dela, depois disso, está curada, a filha tetraplégica. Mas observe no final do vídeo, observe no final dessa suposta manifestação, que ele deveria dizer o seguinte, já que ele disse que a filha dela, na entrevista com esse suposto demônio, estaria curada, a tetraplégica. O que ele deveria então, já como homem de Deus, como autoridade de Deus e como profeta de Deus, o que ele deveria então fazer? Olha, no programa de amanhã, esse programa é do dia 2, amanhã você vai voltar aqui, ele devia falar para ela, olha, você está bem agora? Ah, estou. Está liberta? Agora estou. Bom, então a sua filha está curada e a senhora vai voltar aqui do programa de amanhã, dia 3, ao vivo, com ela, não mais na condição de tetraplégica, não mais numa cadeira de rodas, não mais mexendo só da cintura para cima, mas 100% curada. Como ele disse, lá conversando com um suposto demônio, que estaria. Inclusive, eu desafio aqui ele fazer isso. Eu desafio ele fazer isso. Mostrar a filha dessa senhora tetraplégica, curada, aí no programa ao vivo. Agora um detalhe, só vale se for com carteira de identidade da mãe e da filha, tá bom? Comprovando. E também algum documento que comprove que era aquela filha que estava tetraplégica. Porque desse povo eu não duvido nada. Daqui a pouco eles pegam uma outra filha, né, dessa mesma senhora e vai dizer que foi ela. Eu quero com documentação, com nome completo. É um desafio que fica aí para os super bispos, tá?
da Igreja Universal do Reino de Deus, especial aqui ao Mente Fértil, tá bom? Tá certo assim? Bom, pessoal, para o vídeo não ficar mais extensivo, eu vou ficando por aqui, tá? Vou fazer outros vídeos aqui desmascarando a manipulação, tá? Advinda desses homens que são impiedosos na arte de manipular, mestres da manipulação, tá bom? Um forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão. E você, obreiro, eu não estou fazendo isso aqui de nenhuma forma para contra vocês, fique bem claro isso, é apenas para ajudar você a enxergar o que aí dentro a gente não consegue enxergar. Eu fiquei 20 anos aí dentro, fui bispo da instituição e não consegui enxergar muitas coisas, só estou conseguindo enxergar aqui fora, só vim enxergar muitas coisas aqui fora, continuo enxergando até hoje, descobrindo e me surpreendendo igual a vocês também aqui fora, porque aí dentro eu não conseguia enxergar tamanho grau de manipulação e a cegueira negra, né, a escama da cegueira negra que estava nos meus olhos. Tá bom? Até o próximo vídeo.